e nós não vamos ficar para trás com a segunda palestra, hein? Eu conheci ele, ó, há uns 2 anos atrás, eu acho que através do Paulo Tomazin. Falei, eu conheço um cara que eu acho que vai agradar em um dos eventos da Moonshot Educação, e a hora que eu ouvi ele falando pela primeira vez, realmente foi encantador, porque ele tem o dom da palavra, é um cara extrovertido, tenho certeza que será encantador. Vamos puxar ele para a tela aqui, ó. Cheio de estilo. Cheio de estilo. De vez em quando ele vem com um chapéuzinho. Ele tem estilo. Doug Alvoroçado, seja bem-vindo, meu amigo. Como você está? Gente, se eu soubesse que era para vir com estilo, eu vinha com estilo. Eu vim dar uma palestra. Aí eu falei assim, não, vou fazer mais sério, né? O povo é mais formal. Não, mas daqui a pouco eu pego alguma coisa daqui, taco aqui. Gente, vocês me deixaram numa missão muito difícil. Falar depois do Moran, gente, é muito difícil. Eu estava aqui bebendo do que ele estava falando, assim, para mim. Mas, gente, obrigado pelo grande prazer, pelo convite. Me sinto aqui rodeado de amigos e está incrível. Começou muito bem e vai ser assim. É isso aí, Doug. Parabéns por estar aqui, ó, inspirando educadores do Brasil inteiro. Acho que isso que a gente tem que ter em mente. Quando a gente diz assim, eu vou participar, você tem que ter noção que você vai atingir assim milhares e milhares. Estamos mais de 3.300 online agora simultâneo. Isso aí vai crescer, vai multiplicar por 2, por 5, por 10, por 20 ao longo das próximas horas. Então, muito obrigado. Quando você está entregando, você não está entregando para a Moonshot Educação, você está entregando aí para milhares de professores do Brasil inteiro. Roberta, faz as vezes aí e vamos apresentar ele oficialmente aí, ó. Como olha, deve ser. O estilo, né? Aqui ele está com mais estilo, assim, vamos dizer. Então, vamos lá. Doug Alvoroçado é técnico em eletrônica, pedagogo, professor, palestrante, formador em diversas áreas, mestre em ensino de educação básica, pós-graduado em AEE com experiência em surdez, TEA e outras deficiências, intérprete de Libras, professor orientador de PEJA, professor de TICS e mídias digitais, consultor pedagógico. Trabalha a inclusão com apoio de tecnologias educacionais e assistivas e com as competências socioemocionais. Como empreender... calma, que agora como empreendedor está buscando desenvolver ferramentas para a inclusão, como Google Innovator, Apple Teacher, especialista da Microsoft e Master Training, fomenta o uso de novas tecnologias na sala de aula e a cultura maker e media maker. Aluno no segmento de formação de professores desde 2000, atuo no... A pessoa está precisando de um óculos maior, sabe, Doug? Desculpa. Atuo no segmento de formação de professores desde 2014. Hoje também atuo na coordenação de TI do Rio de Janeiro, da rede do Rio de Janeiro. Eu preciso olhar nessa tela e não nessa tela, porque eu não consigo enxergar. Desculpa aí. Mas também, currículo grande, gente. Falava só professor, tá bom, porque professor é tudo isso, é uma mistura. O Doug tem um coração imenso, né? A gente, Roberto, teve uma oportunidade de trabalhar, tipo, fazer viagens com o Doug, assim, tipo, é uma pessoa de um carinho, de uma sensibilidade, né? Doug, é um prazer ser seu amigo. Eu sabe que nós temos aqui um Moonshot, nós temos você como uma grande referência nessa parte de inclusão em todo o Brasil. E quando surgiu a oportunidade aqui, eu falei, cara, não tem outro, tem que ser o Doug para, né? Tanto quanto o Moran, cara. Tipo, na verdade, você tem um trabalho fantástico, um presente para poder dar para todos os professores. Eu acho que o microfone está com você, cara. Obrigado por... Muito obrigado, gente. Obrigado. Então, primeiro eu quero agradecer a minha amiga intérprete de Libras, que está aqui, está desse lado aqui. Obrigado, amiga. Vai me ajudar aqui na interpretação. A Roberta já adiantou lá o currículo todo, então vocês viram que a inclusão faz muito parte da minha vida, da minha história, da minha carreira. Então, eu gosto bastante de me mover para essa área. Estou me sentindo assim, rodeado de amigos. O Tomazinho é um coração, a Roberto, Marlon, todos aqui são muito queridos, então estou em casa. Bom, para o dia de hoje, eu sempre gosto muito de trazer a questão da inclusão com uma pegada ali nas tecnologias. Hoje,
eu quero trazer, eu vou continuar falando de inclusão, mas eu vou trazer outras coisas para esse baile. Eu vou trazer alguns conceitos que não são nem da educação, que são conceitos da arquitetura, mas que vão fazer muito sentido para você, educador, educadora, que está aí do outro lado. E quando eu falo de inclusão, gente, eu não estou falando apenas de pessoas com deficiência. Quando a gente fala de inclusão, a gente fala de todo mundo, a gente fala para todos. Porque eu tenho aquele aluno que é muito rápido e ele precisa de alguma coisa complementar e suplementar. Eu tenho um aluno que tem outro ritmo de aprendizagem, que ele precisa de atividades complementares e suplementares. Eu tenho alunos, aquele aluno, sabe que aquele aluno que é entre o 5 e o 8 ali, ele vai passar de ano, tudo bem. Esse aluno também precisa ser incluído. Pessoas com deficiências, síndrome, transtornos, altas habilidades, superdotação, nativos brasileiros. Então, inclusão é para todo mundo. Eu vou pedir só para puxar a minha tela que está projetada aí, que aí daqui eu já começo. Mas hoje eu quero... Deixa eu só adiantar essa telinha, que essa telinha é a sua apresentação. Hoje eu quero falar com vocês sobre desenho universal para aprendizagem. Doug, o que é desenho universal para aprendizagem? Então, eu vou explicar isso mais à frente, mas eu quero começar com alguns outros conceitos, né? Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar em design universal para aprendizagem ou design universal, esses conceitos. Eu vou trazer esses conceitos para cá, para isso fazer todo sentido quando a gente for pensar lá na nossa sala de aula. Ok, gente? Então, eu vou começando aqui, e aí pode comentando aí no chat, faz pergunta, deixa aí, o pessoal vai jogando na tela, e eu vou tentando responder a todo mundo à medida do possível. Bom, eu começo a minha fala trazendo baile a ideia do homem vitruviano, né? O homem vitruviano do desenho do Leonardo da Vinci, da obra de arquitetura, que é aquele ideal de um corpo humano perfeito, alinhado, esbelto, e aquilo que se esperava, basicamente, de um corpo humano. Então, isso faz todo sentido para aquela época, quando a gente está estudando o renascentismo, a gente vê que é preciso voltar para o homem, incentivar o crescimento da ciência. Então, isso faz todo sentido para aquela época. Eu não estou aqui falando mal do homem vitruviano, não, tá, gente? Se alguém falar, ele falou mal, não é verdade. Então, é muito legal a gente pensar na ideia que o homem vitruviano ele veio na hora certa, é muito legal. Porém, esse ideal, o ideal do homem vitruviano, é uma coisa que ele não é palpável, ele não é real, porque quem de nós é exatamente igual? Qual de nós segue os padrões milimetricamente cronometrados e medidos do homem vitruviano, né? Quem de nós é isso? Um tem um braço um pouquinho maior, uma perna um pouco maior, um é mais gordinho, um é mais magrinho, um tem mais cabelo, outro tem menos cabelo, um tem mais barba, outro tem menos barba. Somos diferentes e isso é uma força. A nossa diferença é uma força que nós temos. Então, é muito legal pensar que o homem vitruviano ele veio para prestar um serviço naquela época, porém, hoje, a gente não pode ter o ideal do homem ou o ideal do aluno. Imagina se eu pudesse escolher o ideal do meu aluno. Não, eu quero dar aula para todos os alunos iguaizinhos, todos vão aprender no mesmo tempo, todos vão tirar a mesma nota, todos vão fazer isso. Não é essa a realidade que nós temos, não é verdade? Então, esse ideal do homem vitruviano, ele existe, mas esse conceito... ele, embora seja ideal, ele não é real para todos, né? Hoje nós trabalhamos com a diversidade, né? E essa palavra ela tem que estar sempre na nossa boca. E a gente precisa valorizar a diversidade, entender a diversidade, compreender para que serve a diversidade e explorar essa diversidade em todos os espaços, incluindo na nossa sala de aula, ok? Então, hoje nós temos diversidade de formas,
de corpos, de cores, de crenças. Nós temos pessoas típicas, pessoas não típicas, pessoas diversas, pessoas neurodiversas. Então, e todos nós coexistimos, né? Existimos no mesmo tempo, no mesmo espaço, realizando tarefas similares, às vezes até as mesmas tarefas. Então, nós coexistimos, né? Então, vamos pensar aqui, vou sair um pouquinho da educação e vou trazer aqui para um tema um pouco mais comum. Vamos pensar na loja do shopping, né? A loja do shopping que a gente vai para comprar uma roupa ou para comprar um lanche, qualquer loja do shopping que você imaginar. Essa loja do shopping, ela precisa estar adequada, né, para receber a diversidade, não é? Ou não, nessa loja aqui só vai entrar quem tiver de blusa amarela. Não, nessa loja aqui só entra nativos brasileiros. A gente sabe que isso não é real, né? Todas as pessoas coexistem, frequentam os mesmos espaços, frequentam as mesmas salas de aula, né? E a gente precisa estar atento a isso, porque a diversidade ela é real. E a vantagem da diversidade é que ela nos traz muitas possibilidades de ser e de fazer totalmente diferentes, né? Quando eu falo diversidade, entenda todo mundo. Óbvio que o meu foco mais específico é o olhar para a inclusão dentro da sala de aula. Mas eu gosto de dar esse panorama um pouco mais geral para a gente entender que faz sentido isso, porque não é uma coisa que está... não, é uma coisa que só está dentro da sala de aula e não está no mundo. Não, é uma coisa em que o mundo e a escola precisam estar adequados, precisam estar combinados, precisam estar preparados para essa diversidade. E se você, professor ou professora, olhar para a tua sala de aula hoje, ou até imaginar a turma do ano passado, você vai ver o quanto a sua turma era diversa. Alguns muito similares, né? Mas, se você ver, um é mais alto, um é mais baixo, um tem cabelo diferente, um aprende num ritmo, outro aprende em outro ritmo. Então, tudo isso faz parte do nosso entendimento dessa sala de aula, né? E a gente precisa estar sabendo disso. Então, já que trabalhamos para a diversidade, a gente precisa trabalhar com esse conceito de inclusão, né? E aí, gente, inclusão, eu não vou tomar tanto tempo assim explicar a inclusão, porque senão a gente começa hoje e termina daqui a 5 dias, né? Porque é preciso entender bem o que é inclusão. Eu só quero trazer para o baile essa palavra, porque muitas coisas que nós, pessoas típicas, achamos que é inclusão, às vezes não é. Porque eu, que sou uma pessoa ouvinte, acho que a pessoa surda precisa estudar em tal lugar. E aí, a pessoa surda, que é a pessoa que precisa, que vai receber esse serviço, esse produto, talvez ela fale, não, eu prefiro outra coisa. Então, às vezes, incluir não é necessariamente estar todos os alunos dentro da sala de aula. Incluir é dar possibilidades de acesso. Eu gosto de falar que incluir é construir ponte entre o aluno e os seus objetivos, o aluno e seus conhecimentos, o aluno e o currículo escolar, o aluno e o conteúdo do professor, o aluno e os colegas. Se os meus alunos que são típicos podem frequentar a quadra, o meu aluno que é diverso, ele também precisa frequentar a quadra. Se o meu aluno que é típico, ele tem que fazer uma atividade sobre fração, o meu aluno diverso, ele também precisa participar desse conteúdo. Então, inclusão ela é feita de muitas maneiras, de diferentes maneiras. A gente ainda está aprendendo muito sobre isso, mas a gente não pode negar que isso está acontecendo e que isso faz todo o sentido. Ok, gente? Vamos continuar aqui. Aí, óbvio, eu estou falando com um público muito seleto de professores e professoras que seguem aqui a Moonshot, que conhecem, que estão antenados, que sabem fazer, que se apropriam das coisas, e isso é muito legal.
Mas lá na realidade da sala de aula, muitas vezes o que eu ouço é: Doug, eu acredito na inclusão, eu acredito na diversidade, eu acho isso muito legal. Mas na hora do vamos ver, na hora que eu tenho que pegar aquela folhinha de atividade e transformar numa experiência de aprendizado para todos os meus alunos, é aí que é mais difícil. Porque, em tese, eu super acredito, mas, às vezes, para dar esse salto entre a atividade que eu tenho para planejar uma atividade que seja diversa, que atenda ao meu público e a todos os públicos, é nesse ponto aqui que, às vezes, ai, Doug, eu não consegui pegar isso ainda. Então, hoje, Douguinho, tio Doguinho, vai te dar todas as diquinhas boas do Doug para você sair daqui com muitas facilidades para você conseguir fazer essa ponte entre o seu conteúdo e todo aquilo que você pretende fazer com os seus alunos. Vamos lá. E aí eu entro no tema que eu trouxe para o dia de hoje, que é o desenho universal, que é um conceito que surgiu lá nos anos 80 e 90, lá na arquitetura, né? E por quê? Eu vou passar a imagem que a gente vai entender melhor, se eu mostrar a próxima imagem. Por exemplo, e eu vou ser bem sincero para vocês, eu não gosto de maçaneta redonda. Eu tenho a impressão de que eu vou lavar a mão e isso não vai aderir, eu não vou conseguir girar a maçaneta. Então, lá da arquitetura, eles pensaram: poxa, esse tipo de maçaneta redonda é linda, nossa, maravilhosa, metálica, toda dourada, brilhando na porta do armário, na porta da casa. Que lindo! Mas quem é que consegue usar esse tipo de maçaneta redonda? Você já parou para pensar isso? A pessoa precisa ter esse movimento da mão aqui, ó, esse movimento que é de uma condução motora um pouco mais grossa, consegue abocanhar a maçaneta e virar. E até eu, que tenho um movimento preservado, às vezes, eu sinto dificuldade. Às vezes sua mão está molhada, às vezes você comeu aquela batata frita e aí a mão está um pouco mais engordurada, aí você vai mexer na maçaneta e está escorregando, né? Quem nunca, né? Então, existem outros tipos de maçaneta. Esse outro tipo de maçaneta, que é um pouco mais longilíneo, assim, eu consigo ativar essa maçaneta de várias maneiras, incluindo aquelas pessoas que não têm a mão, que têm apenas o cotovelo, né? Que têm o braço amputado. Até essas pessoas conseguem acionar essa maçaneta, porque é um movimento muito mais fácil. Com um cotovelo, eu abaixo ali e abro a porta. Se eu tiver a mão preservada, eu também consigo segurar com mais facilidade e abrir a maçaneta. Então, não é apenas sobre estética, não é apenas sobre design, não é apenas sobre, nossa, como vai ficar bonito. Precisa ser funcional para a maioria das pessoas, né? Eu já trouxe essa discussão há um tempo atrás e vou trazer de novo. Quando eu tinha aquele desodorante de plástico, que o acionamento do desodorante era dessa maneira, que a gente fazia assim, lembra? Que ele era do corpo de plástico. Então, esse desodorante, ele é acionado de uma maneira muito mais fácil do que o aerosol, por exemplo, que eu preciso desse movimento aqui, que é de uma coordenação motora um pouco mais rebuscada. E aí, algumas pessoas têm dificuldade. Então, Doug, então eu tenho que acabar com esse tipo de desodorante e ter só o outro? Não. O que a gente precisa é de diversidade. Eu tenho esse modelo, eu tenho um modelo de plástico, eu tenho um modelo aerosol, eu tenho um modelo roll-on, eu tenho vários modelos, e aí cada pessoa usa aquilo que lhe apraz, que for melhor, né? Quando eu falo de um produto, eu posso ter esse produto em diversos formatos na prateleira, né? Quando eu falo de alguns serviços, eu preciso pensar se esse serviço eu posso oferecê-lo em vários formatos, ou se eu posso oferecer de uma maneira que ele atinja o maior número de pessoas possível. Gente, o maior número de pessoas possível? Não posso atingir todo mundo? Não sei. Doug, como assim? Você vem na palestra da Moonshot e diz que não sabe.
Gente, eu não conheço todo mundo. Vai que tem um grupo de pessoas que não consegue acionar essa maçaneta da linguetinha que eu falei. Se existe essa pessoa, a gente precisa conhecer, entender como para ela seria a melhor uso da maçaneta e tentar adequar essa maçaneta para a realidade dessa pessoa, para que ela possa se sentir ok. Outro exemplo, a campainha da casa, né? Você chegou lá, botou a campainha na sua casa, aí você foi receber a visita, ou você foi pedir aquela pizza gostosa no final de semana, aí o entregador foi lá, tocou a campainha. Blim, blom, beleza. E na casa de um surdo, né? Como é que a campainha precisa ser para que ela funcione na casa de uma pessoa surda? Ah, mas se ela morar com pessoas ouvintes, não tem problema. Mas ela não é obrigada a morar com pessoas ouvintes. Se ela quiser morar sozinha, se eu, que sou uma pessoa atípica, posso morar sozinha, ela também precisa ter esse direito, não é verdade? Só óbvio que aí cada um se organiza da maneira que quiser, mas nós precisamos entender que essas atividades podem estar relacionadas. Eu fui lá na arquitetura, agora eu vou começar a puxar o fio para a educação, tá, gente? Fui muito longe? Deu para entender? Então vamos lá, eu fui lá, eu também dei uma viajada, tá, gente? Então vamos trazendo agora de volta para a educação, né? Vamos pensar como isso faz sentido na educação, não é verdade? E aí, outra coisa que eu já falei também é que o desenho universal não é uma tecnologia, né? E ele não atende apenas pessoas com deficiência. Eu, há um tempo atrás, eu torci o pé. Torci o pé, precisei botar a botinha, fiquei com a mobilidade reduzida por um período, né? Eu já recuperei a minha mobilidade, mas naquele momento eu precisei de cadeira de rodas, naquele momento eu precisei de muletas. Então, o desenho universal não é só para pessoas com deficiência, é para todo mundo. E eu tô ficando velhinho, ó, vocês podem ver que a minha barba tá branca, eu ainda tô garotinho TikTok. Mas um dia isso tudo vai cair. E aí, quando eu ficar um pouquinho mais velho, a minha mobilidade vai se reduzindo. E aí eu preciso também de coisas que se adequam a essa realidade, né? Será que o TikTok vai me aceitar ainda quando eu for velhinho? Não sei. Até lá a gente vai pensando nisso. Então, lembrando, o desenho universal não é uma tecnologia. Ele é uma abordagem curricular e científica, né? A gente está falando aqui de ciência e a gente mais do que nunca sabe como é importante valorizar a ciência. O desenho universal para aprendizagem, e aí na sigla DUA, em inglês é UDL. Se você for ver essa sigla em outros lugares, né, UDL é Universal Design Learning, tá? E aí você pode usar. É uma abordagem que a gente precisa olhar para o nosso currículo, olhar para as nossas metodologias e entender se elas estão adequadas aos alunos. Doug, mas eu dou aula lá para educação infantil. A minha aula é lá para educação infantil, meus alunos... talvez eu vá te surpreender hoje, hein? Fica aí comigo. Doug, eu dou aula lá no ensino médio. Vem comigo. Doug, eu dou aula na pós-graduação. Não se preocupa. Essa abordagem é para todos. Porque desde a sala de educação infantil, desde a sala do pós-doc, todas essas experiências de aprendizado, elas trabalham a diversidade. E eu tenho pessoas diversas e preciso trabalhar de maneiras diversas, certo? Então, o desenho universal de aprendizagem é uma maneira de eu pensar essa abordagem da melhor maneira possível, né? E o nosso ponto principal no desenho universal de aprendizagem é o aluno e o contexto, né? Por quê? Doug, como é que eu vou saber se a minha atividade está adequada? Olhe para o aluno e olhe para o contexto. Doug, meu aluno é não verbal, ele não fala, mas ele ri, ele brilha os olhos, ele aponta. Tudo isso é critério de avaliação também. Doug, eu tenho um aluno que ele não segura no lápis de cor. Então, a minha atividade de pintura tem que estar adequada a isso. Eu tenho a minha sala de aula, na minha sala de aula eu não uso massinha, por exemplo. Então, estou rindo aqui do comentário da Kelly.
Não sou TikToker ainda não, mas um dia eu viro, hein? Perdão. E aí, então, na minha sala eu não uso massinha. Tudo bem, não tem problema. Mas você precisa entender o contexto do seu aluno, porque talvez em algum momento seja necessário usar massinha ou argila ou alguma coisa que vá alcançar o seu aluno neurotípico ou neurodiverso ou atípico ou típico ou trabalhando com a diversidade que você trabalha, ok? E o desenho universal da aprendizagem exige a reestruturação dos currículos. Gente, essa é a parte que dói um pouquinho. E aí a gente, professor, escola, coordenador, a gente precisa fazer a nossa meia-culpa, tá? A gente precisa olhar para o nosso currículo e falar, será que esse currículo está adequado? Será que a metodologia que eu estou usando para ensinar matemática é a mais adequada para aquele aluno, para aquela diversidade? A gente precisa olhar. Eu não tenho essa resposta, cada um de nós vai olhar. E se você está com dúvida, liga para a gente, manda mensagem, conversa com um colega do lado. Colega, aqui, o professor da sala do lado. Professor, olha aqui, isso aqui está legal, isso aqui está interessante. Como é que você vê isso aqui? Né? E os alunos e as alunas têm acesso ao currículo. E o currículo não é diminuído no desenho universal da aprendizagem. A gente, como eu falei antes, a gente constrói uma ponte entre o aluno e o currículo. Eu não pego, não, esse meu aluno não escreve, então eu vou tirar todo o conteúdo de escrita do currículo porque ele não precisa saber. Ele não escreve como? Ele não escreve com lápis, ele não escreve com a mão, mas será que no computador, ou com letra móvel, ou com uma tela touch, será que ele escreveria? Será que ele escreveria com símbolos? Será que ele escreveria com texto silabado? Então tudo isso é importante que a gente saiba, veja e entenda. Tá bom, gente? Então, a gente precisa estar sempre com o olhar no aluno e no contexto. E aí, para uma educação ser inclusiva de fato, gente, a gente vai precisar dessas práticas pedagógicas, né? A gente tem que ter essa prática pedagógica. E aí, no mais... Paulo Freire, né, naquele livro, ele fala de uma palavra grávida de sentimentos, né, uma palavra grávida de significados. Então, prática pedagógica, para mim, é uma palavra que tem que estar grávida de... Minha colega intérprete de Libras, desculpa, eu estou fazendo uma analogia para ela traduzir aqui, mas eu estou falando de uma palavra grávida de significados e dos mais diversos significados, né? Porque uma prática pedagógica é um passeio, uma prática pedagógica é uma aula experimental, é uma aula expositiva, né? Eu preciso, para que a minha aula seja inclusiva, eu preciso de recursos didáticos. E veja que eu não coloquei recursos tecnológicos, eu preciso de recursos didáticos. Porque eu tenho recursos de alta tecnologia, eu tenho computador, eu tenho inteligência artificial, ChatGPT, tudo isso é maravilhoso. Mas será que eu preciso de tudo isso para dar a aula do dia a dia? Eu acho muito legal, eu uso. Mas, gente, o cuspe e o giz já é uma tecnologia incrível, né? Um recurso incrível. O post-it, o papel crepom, e aqui a minha salva de palmas para todas as professoras do ensino, educação infantil fundamental que pegam papel crepom, que pegam palito de sorvete, palito de churrasco e transformam nas lembrancinhas mais bonitas e nos murais mais bonitos que esse mundo já viu. Então, a gente precisa de recursos didáticos, né? O palito de sorvete, o palito de churrasco, a tesoura, e tudo isso, né? Tudo isso é recurso. E eu também preciso de recursos humanos, né? Eu preciso que o professor esteja imbuído disso, eu preciso que o coordenador esteja imbuído disso, eu preciso que o meu colega da sala do lado, eu preciso que o meu aluno seja o meu parceiro, seja o meu monitor. Poxa, eu tenho um aluno que tem um ritmo de aprendizagem diferente, mas eu não tenho um aluno, eu tenho 40 numa sala. Então, aquele aluno que já tem um ritmo de aprendizagem mais acelerado, eu posso contar ele como um recurso humano ao meu lado. Olha, por que você não ajuda aquele colega? Porque, vou botar vocês para trabalhar em dupla. E aí você acaba motivando ele, e ele acaba te motivando, e vocês acabam fazendo uma troca legal. Então, recursos humanos são necessários. E eu também preciso de estrutura física. Eu preciso ter espaço, eu preciso ter rampa, eu preciso ter colher adaptada, teclado adaptado, eu preciso de celular com uma skin poderosa e adaptada para pessoas com cegueira, para pessoas com surdez, para pessoas com qualquer diversidade que a gente esteja trabalhando no nosso dia a dia.
né? Eu sempre mostro esse slide, eu vou passar ele rapidinho, porque existem vários tipos de acessibilidade, e a gente já sabe que a acessibilidade ela pode ser arquitetônica, né? Rampa, escada, elevador, tudo isso faz parte do desenho universal de aprendizagem. Por quê? Porque vamos pensar, uma rampa e uma escada. Uma escada, algumas pessoas podem usar e outras não. Numa rampa, mais pessoas podem usar. Então, a pessoa que sobe a escada, sobe uma rampa. E uma cadeirante não sobe a escada, mas sobe a rampa. Né? Eu preciso de acessibilidade metodológica, eu preciso que a minha aula tenha uma metodologia diferente, baseada no desenho universal de aprendizagem. Aí eu dou aquela aula virado para o quadro, de costas, escrevendo, enchendo o quadro. Eu falar de costas aqui, ó, o meu aluno atrás de mim, eu falando de costas, eu perco a comunicação visual, eu perco a possibilidade de leitura labial, eu perco uma série de possibilidades de engrandecer esse conteúdo com a minha expressão. Então, poxa, se eu dou aula desse jeito, eu vou mudar, porque se eu der aula virado para frente, óbvio, eu posso parar, escrever no quadro, mas aí eu não falo, e aí viro para frente e falo. Gente, essa mudança desse tamaninho, mas ela já representa, olha quanta coisa, na verdade. Eu mudar a maneira como eu me comunico, né? As palavras que eu uso, né? Eu pensar no meu currículo. Poxa, eu trabalho fração usando régua de Cuisinert. Poxa, mas se você usasse aquela caixinha que vem os ovos, sabe? Aqui onde eu moro era 30 ovos por 10 reais, agora subiu. Agora é 20 ovos por 14 quase. Mas aí eu tenho uma cápsula ali com 20 ovos, né? Tira o ovo, né? Guarda na geladeira, faz bolinha de papel e coloca ali no lugar. Dali você já trabalha a fração. Deg, eu não tenho régua de Cuisinert. Tudo bem, você tem ali a caixinha do ovo. Ó, já pode começar a trabalhar para a fração de uma maneira bem legal, né? Eu preciso de ferramentas instrumentais, eu preciso da colher adaptada, do lápis adaptado, do computador adaptado, eu preciso de tecnologia assistiva, né? Eu estou estudando bastante sobre tecnologia assistiva esses dias, gente, estou ficando craque nisso. Além de tudo, eu preciso daquela acessibilidade atitudinal, da gente tirar o preconceito de dentro da gente. Da gente olhar para o aluno e pensar assim, poxa, mas na minha formação eu não aprendi direito como é que eu dou aula para esse aluno. Tem muitas coisas que eu também não aprendi, gente, na minha formação. Mas a formação, ela é o dia a dia mesmo. A gente se forma o caminho enquanto caminha. Dá um pouquinho de... Ó, só tá falando eu e você aqui, tá, gente? Ó, não tem mais ninguém aqui, não. Dá um pouquinho de medo? Dá. Na primeira vez dá, na segunda vez dá medo. Depois, gente, você vai pegando, né? Não precisa ter medo de errar, porque em alguma hora a gente vai errar. E a escola não é lugar de crucificar o erro, não é mesmo? Vamos combinar assim? Então, a gente às vezes tem medo, fica mais preocupado. Poxa, mas eu nunca dei aula para uma pessoa com cegueira. Como é que eu vou trabalhar a fotossíntese com a pessoa com cegueira? Vamos descobrir uma maneira? Como eu posso trabalhar isso com ela? Então, vamos pensar, né? E sabe qual é o mais... Já vou adiantar uma parte do final. Sabe qual é o mais legal? É que quando eu preparo uma aula pensando nessa pessoa diversa, nessa pessoa que não é típica, até o meu aluno típico, ele aprende, né? E às vezes, sabe aquele aluno que não tem deficiência nenhuma, mas ele tem um ritmo de aprendizagem diferente? Às vezes, quando eu pego um recurso diferenciado e dou para ele, ele fala, caramba, aprendi, pronto. Por quê? Porque a maneira como eu falei é diferente. Nós, como professores, precisamos entender que a gente precisa falar as coisas de várias maneiras. Verdade? Espera aí que eu tenho que avançar aqui. E aí, gente, eu vou falar rapidinho sobre neurociência, mas eu estou com medo, porque o Tomazinho é especializado em neurociência. Falar na frente do Tomazinho é difícil para mim. Mas vamos lá. Né? Na contribuição da neurociência, né? A gente tem aqui as partes do cérebro e a gente tem aqui o que ela está trabalhando, né? E quando eu penso em desenho universal de aprendizagem, eu preciso ficar atento a isso daqui. Por exemplo, eu preciso pensar em várias maneiras de engajar o meu aluno. Vamos pensar numa atividade simples? Uma folhinha de exercício, independente do conteúdo que você vai colocar naquela folhinha de exercício. Pode ser perguntas, pode ser atividade de ligar, pode ser
Bom, atividade diversa do conteúdo diverso. Como é que eu posso engajar esse meu aluno melhor nessa atividade? Porque tem aluno que eu dou a folhinha e ele rapidinho ele faz e está tudo certo. Tem aluno que para ali, eu não consigo, e aí eu preciso de uma adequação, preciso de uma adaptação. Como é que eu consigo engajar melhor o meu aluno nessa atividade, nessa folhinha? Será que se eu, por exemplo, no lugar de uma folhinha branca, eu imprimir a atividade num papel de carta, será que é uma coisinha mais legal? Será que essa atividade, depois dela pronta, eu posso expor essa atividade? Ou eu posso fazer algo com essa atividade para que o meu aluno se engaje mais? Então, eu preciso pensar nessas estratégias. Eu não vou aqui dar respostas muito prontas, mas eu quero que vocês pensem nisso. Como eu posso pensar? Porque isso vai ativar uma área do cérebro do meu aluno que vai fazer com que o meu aluno se engaje mais na atividade, né? Então, eu preciso fornecer opções e variedade de maneiras como o meu aluno vai interagir com aquela folhinha, né? Então, eu posso colocar 2 tipos de atividades diferentes, eu posso colocar, eu colocava, né? Faz tempo que eu não faço isso. Eu colocava a atividade toda, aí no final eu colocava uma piadinha, ou colocava uma charada, porque o aluno ele se engajava naquele conteúdo, e aí talvez aquilo pudesse fazer diferença na aprendizagem dele, né? E eu também preciso apresentar o conteúdo de diversos formatos e maneiras diferentes. E aqui eu vou puxar a minha orelha, tá? Não vou puxar de ninguém, vou puxar a minha, porque nós, enquanto professores, precisamos aprender a dar a nossa aula de várias maneiras diferentes. Ai, Doug, mas eu já sou professor há 30 anos, eu já sei como dar essa aula de Bhaskara, né? Vamos dar essa aula de Bhaskara. Então, poxa, mas vê se você consegue dar de uma maneira diferente, porque se eu representar isso de outras maneiras, talvez os meus alunos aprendam mais rápido, aprendam melhor, né? Porque isso ativa uma outra parte do cérebro, né? Eu preciso engajar o meu aluno, mas eu também preciso fornecer várias maneiras de representar. Por exemplo, vou jogar aqui uma coisa, maçã. Maçã eu posso representar com a maçã fruta, eu posso escrever a palavra maçã, eu posso colocar ali o símbolozinho da Apple, eu posso pegar um emoji de maçã, eu posso representar a maçã de diversas maneiras, né? Então, é bom que eu tenha diversidade. Quando eu vou trabalhar com alunos com surdez, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito com os alunos com surdez. Por quê? Porque em algum momento eu ensino que aquela mulher que mora com ele, acompanha ele, é a mãe dele. Beleza, aí eu falo, essa pessoa é a mãe. Aí ele, ok. Aí um dia eu chego lá e falo assim, olha, essa aqui é a minha mãe. Aí ele fala, não. Mãe é a minha. Aí eu falo, ok, você tem a sua mãe, mas eu tenho a minha. Não, mãe é a minha. Por quê? Porque eu só representei mãe de uma maneira. Eu disse que a mãe é a mãe dele, né? E a gente sabe que mãe é um conceito maior. Então a gente precisa representar. Quando for trabalhar mãe, eu preciso trabalhar a mãe dele, a minha mãe, a mãe que está na história em quadrinho, a mãe do livro, a mãe do bebê, a mãe do filho adulto, a avó que também é mãe. Então a gente precisa trabalhar várias representações de mãe para que ele possa entender, eu entendi o que é mãe. Mãe não é uma pessoa, mãe é um conceito, né? E é isso que a gente precisa representar de várias maneiras. Eu também preciso, gente, criar maneiras diferentes dos meus alunos responderem, demonstrarem que aprenderam. Porque às vezes eu dou uma aula e quero que o meu aluno escreva. Aí dou um outro conteúdo e quero que o meu aluno responda escrevendo. Aí eu dou um outro conteúdo, mas eu quero que o meu aluno responda escrevendo. Pensa em como eu posso criar maneiras diferentes dele mostrar que ele sabe. Um dia ele escreve, um dia ele desenha, um dia ele faz uma pintura, no outro dia ele faz um vídeo, no outro dia ele grava um podcast, no outro dia ele faz um mapa mental, no outro dia eu invento uma outra estratégia, no outro dia eu faço uma discussão, uma roda de sala de aula, no outro dia eu faço um debate, né? Promover maneiras diferentes do aluno mostrar que ele sabe, meios dele agir, porque isso também estimula o cérebro, né? Olha, você sabe o que é fração. Então, agora que você sabe o que é fração, grave um áudio
de 2 minutos explicando o que é a fração. Opa, eu sei o que é a fração no papel, mas será que eu sei explicar o que é a fração? Isso move essa parte do cérebro e isso engaja mais. Então, ó, se vocês perceberem, dependendo do meu tipo de aula, eu consigo mexer nas 3 tipos de aprendizagem para engajar o meu aluno, mostrando outras maneiras de representação e fazendo com que ele possa responder a essa atividade em vários formatos diferentes. Vou parar de falar de neurociência, porque o Tomazinho deve estar por aí me ouvindo, daqui a pouco ele vai me dar uma bronca. E eu tenho 7 os princípios aqui de design e aprendizagem. Primeiro princípio, eu vou passar rapidinho, tá, gente? Porque eu sei que meu tempo já está quase esgotando. O primeiro conceito é que a minha atividade ela precisa ser utilizada por diversas pessoas, independente da idade ou atividade. E eu coloquei, por exemplo, uma prova que pode ser respondida por escrito, ou oralmente, ou por vídeo, não é verdade? É a mesma prova, mas cada um responde de uma maneira. Então, isso torna a minha prova mais equitativa, mais igualitária. Outro princípio é o princípio de adaptável e flexibilidade. Precisar de diferentes maneiras de usar, que facilite a precisão e a destreza do usuário. De ter na minha sala de aula, por exemplo, um mobiliário que permite que eu trabalhe individual, mas depois eu trabalho em grupo, depois eu trabalho em dupla, depois eu trabalho em trio, depois eu posso trabalhar um rodão com a turma toda. Isso eu tenho um espaço de aula adaptável, flexível. Eu tenho uma atividade que ele pode fazer sozinho, mas ele pode fazer em dupla, ele pode fazer com o apoio da família. Eu preciso que a minha atividade seja o mais intuitiva possível. Cuidado com o significado dessa palavra. Ela precisa ser de fácil compreensão. A minha prova, a minha atividade, se ela tiver que vir com um manual de instruções, é que eu preciso voltar alguns passos atrás. Então, se eu preciso dar atividade, olha, você responde a 1, pega a resposta da 1, joga na 2, isso está um pouco menos intuitivo. Então, eu posso ter um manual de instruções com textos e desenhos, ou até um tutorial no YouTube. Eu quero que o meu aluno aprenda como fazer equação de segundo grau. Eu posso fazer ali um texto instrucional para ele lendo. Olha, localize essa parte, faz assim, joga para depois do sinal, joga para cá, entendeu? Então, você sabe fazer, porque a gente fez isso a vida toda. Calma, texto instrucional. Vou dar outro exemplo. Você chega para um aluno, às vezes, e fala assim, vai lá escovar o dente. Para mim, que sou uma pessoa típica, eu entendo o que é isso. Qual é escovar o dente? Eu vou levantar daqui, vou caminhar até o banheiro, vou acender a luz, vou procurar a minha pasta de dente, vou procurar a minha escova de dente, vou tirar a tampa da minha escova, vou passar a pasta de dente, vou escovar o dente, vou abrir a torneira, vou abrir um pouquinho, vou fazer tudo isso. Olha quantas atividades estão dentro de uma ordem, né? E aí eu preciso que a gente tenha isso mais no passo a passo, assim, que fique mais intuitivo para o meu aluno, né? Por que eu vou botar uma questão com 3 perguntas? Bota uma pergunta em cada questão. Questão 1, quanto é isso? Questão 2, com o resultado da questão acima, faça isso. 3, isso, aquilo, outro. Às vezes aquelas perguntas, né? Quem descobriu o Brasil, quando e como? Fala, quem descobriu o Brasil? Depois, quando o Brasil foi descoberto? Como o Brasil foi descoberto? Isso separado já ajuda o meu aluno a ter um entendimento melhor. Outra coisa, a minha atividade ela precisa também ser de fácil percepção, né? Ela precisa ser, a informação ela precisa ser transmitida de maneira clara às necessidades dos outros. Então, eu posso ter, por exemplo, o cardápio da cantina ou um material do meu mural, ele pode estar em português, em inglês, em braille, em libras, para que todo mundo possa ter acesso àquilo. Deg, mas eu não tenho nenhum cego na minha sala hoje. É necessário ter o conteúdo em braille? Hoje eu não tenho. Mas se você esperar até ter, a gente já está atrasado, não é? Então, não estou aqui obrigando ninguém a aprender braille, não. Eu sei, eu gosto bastante. Mas, tem programas que você joga ali o texto, ele já transcreve para braille, você imprime na impressora braille e coloca lá no seu mural. Vai que um aluno tem um pai, um parente, um tio que usa o braille. E aí, olha, você nunca foi numa exposição da minha escola, agora você pode ir, porque os textos, os trabalhos lá estão em braille, né?
e eu já estou atingindo a família, estou trazendo outras percepções, e aí, poxa, naquela escola ali tem a professora Manu, que faz um trabalho incrível, tem o professor Fábio, que faz um trabalho incrível, que já tem braille. Poxa, conheço um aluno aqui com cegueira, vamos jogar para lá, porque vai saber fazer um trabalho legal. Então, isso é muito importante, né? Outra coisa, gente, tolerância ao erro, né? Criar questões na prova do tipo, não sei, não lembro, né? Eu gosto muito de botar na prova, alternativa A, 1, alternativa 2, B, alternativa A, 1, alternativa B, 4, alternativa C, não sei. E aí, tem provas de concurso público que são assim, né? Que se você erra, você perde ponto. Se você diz que não sabe, você não perde ponto, né? Você fica ali aguardando uma explicação, né? Outra coisa, folha de pauta aumentada para o aluno que vai precisar daquilo para escrever, né? Uma folha maior, com uma pauta maior, para o aluno poder escrever ou para que ele possa ler melhor, né? E, mas ele escreve garranchado. Bom, aumenta um pouco a folha, aumenta um pouco a pauta, né? Talvez isso ajude o nosso aluno de diversas maneiras, né? Eu preciso ter uma atividade com baixo esforço físico. Calma que aqui vamos pensar numa atividade de sala de aula. Você que é professor de educação física, você sabe muito melhor do que eu se você quer trabalhar o esforço físico, né? Então, é um outro papo, né? Eu gosto muito de, por exemplo, eu tenho alunos que têm muita vergonha de falar com o professor. Então, às vezes, eu boto ali um cantinho de deixa sua pergunta ao professor, ele escreve num papelzinho e joga ali. Aí, no final da aula, eu pego e olha aqui, recebi algumas dúvidas, algumas cartinhas, e vou lendo. Ou eu tenho aluno que tem dificuldade de chamar o professor. Sabe quando você está no restaurante, ou você está no ônibus, ou no avião, que você chama o serviço de bordo? Então, cria esse botão na sua sala. O botãozinho, opa, peraí que alguém chamou, alguém está precisando de ajuda. Vamos lá, vamos tentar entender, né? Porque às vezes, para o meu aluno, tomar coragem de tirar a dúvida na frente da turma toda é um esforço muito grande, né? Então, vamos pensar que a gente pode dirimir isso de alguma maneira, né? E a dimensão e o espaço apropriado, né? Lembrando que a minha sala tem que estar adequada para a circulação de todos. A minha atividade tem que estar num tamanho adequado para que todos possam fazer, né? E tudo isso. Vou dar alguns exemplos aqui, porque eu já estou terminando, já avancei um tiquitinho no meu tempo, mas aí vocês vão me perdoar um tiquinho. Uma coisa que eu fiz na minha sala. Esse daí da foto eu não fiz, não. Esse aí eu peguei na internet. Eu fiz na minha sala um calendário circular como esse. O nosso calendário, geralmente, é quadrado. Não é, gente? Quadrado. Aí eu tenho aqui, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, aí volta para cá domingo. Nessa ponte entre ir para cá e vir para cá, muitos alunos se perdiam, né? Nessa contagem do calendário, gente. E aí, eu trabalhando com uma turma de educação infantil, tá, gente? Os alunos se perdiam nisso. Aí eu fiz um calendário circular, que é só ir andando. Dia 1. E aí eu trabalhava, que dia é hoje? Se hoje é dia 2, ontem foi dia 1. Se hoje é dia 2, amanhã é dia 3. Fica fácil do aluno entender sucessor, anterior, né? E aí fiz o calendário circular. Resumo da história. Eu fiz para uma aluna que tinha dificuldade de trabalhar com o calendário. Resumo da história, eu tive que fazer 40 calendários circulares. Porque todo mundo queria. Eu gostei mais desse, porque esse eu aprendi melhor. Meu filho chegava em casa, não, meu filho aprendeu muito melhor com esse do que com o calendário normal. E é só uma mudança de formato, olha. Uma mudança de formato pode possibilitar uma aprendizagem mais diversa, mais adequada a outras pessoas, né? E eu só mudei o formato do calendário, né? Então, gente, essa diquinha é de ouro, hein? Essa já valeu você esperar até aqui. Olha, mas vamos lá. Espera aí que eu tenho mais algumas coisas aqui. Eu tenho algumas coisas que eu mesmo uso. Aqui são coisas da minha sala de aula. Uma delas, eu uso muito post-it. Eu peço para os meus alunos se organizarem muito através de post-it. Aí eles dão as ideias dele. Cada ideia um post-it. Não adianta escrever várias coisas em um post-it. Escreve no post-it sua dúvida, sua ideia, e vamos agrupando por cluster. E aí depois vamos respondendo na sala, né?
aquilo que fala assim, quem tem dúvida nisso, quem tem dúvida naquilo? Não, escreve a sua dúvida no post-it e coloca no quadro. Depois eu vou agrupando, beleza, já sei quais são as dúvidas da minha turma. Ó, eu tenho uma grande dúvida aqui, eu tenho uma grande dúvida aqui, e isso já me ajuda, sabe aonde? No meu planejamento. Eu preciso planejar o quê? Poxa, essa atividade aqui meus alunos têm mais dificuldade, né? Eu uso muito vídeo gravado, então eu gravo muito vídeo para os meus alunos, né? Eu gravo muito vídeo, porque ele está comigo na sala de aula, mas em casa, poxa, mas o Doug falou um negócio que eu queria lembrar, não lembrei. Depois ele vai lá, acessa o meu vídeo e tem uma explicação melhor. E, gente, só a possibilidade de você pausar o professor, o Khan já dizia isso, né? Só a possibilidade de a gente pausar o professor já é um poder enorme para o aluno. Opa, peraí, eu vou diminuir eu falo meio rápido. Então, depois você assiste esse vídeo na velocidade 0,75, ou para quem é acelerado, que é assistindo 2, né? Não, isso ajuda também, né? Outra coisa, gente, outras maneiras de manifestar o conteúdo. Você vai trabalhar fração, você vai trabalhar sólido, formas geométricas. Olha, eu trabalhei com mandalas. Mandalas para trabalhar formas geométricas. Sabe o que aconteceu? Todos os meus alunos aprenderam. Porque eu quero quadrado, losango, retângulo. Não, vamos fazer uma mandala dentro da mandala. Aí eu falo, ó, o círculo você pinta dessa cor. E o que é o círculo? Ah, esse aqui. Ah, o triângulo você pinta dessa cor. Ah, o quadrado você pinta dessa cor. Né? E isso, gente, vai ajudando o meu aluno a aprender de várias maneiras. Já estou finalizando. Outra coisa, eu uso muitos recursos, né? Eu tenho ali régua de cozinheiro, eu tenho material dourado, eu uso bastante, mas isso não é um limitador, né? Eu trabalho muito com mídia, porque uma coisa é eu gravar, outra coisa é eu falar assim, o meu aluno X, o fulaninho, o Joãozinho, vem cá. Se você tivesse que explicar para os seus colegas o que é fotossíntese, explica aí. Porque eu sou um adulto falando com uma criança. Vai que o Joãozinho ele vai explicar de uma maneira que fica mais adequado, fica mais up-to-date com aquilo que os amiguinhos dele acreditam. Então, eu dou a minha aula, aí eu peço para o Joãozinho gravar o conteúdo dele, aí eu tenho uma outra aula, peço para a Mariazinha gravar, e depois eu tenho o meu conteúdo dado pelos alunos. Olha. E aí o aluno assiste. Ah, não, eu lembro que quem deu essa aula foi o Andrezinho, porque eles começam a ouvir de maneiras diferentes. O aluno falou aquela piadinha, aquela coisa que ele falou, eu lembrei disso na prova. Né? E, gente, trabalhar com muita arte, trabalhar com teatro, encenação, gente, isso ajuda muito. Eu tenho maior dificuldade em história, gente, desculpa. Minha mãe é professora de história, mas eu tenho maior dificuldade. Né? Então, trabalhar de maneira teatral me ajuda mais. Eu gosto quando tem um filme que eu vejo, aprendi história por quê? Por causa daquele filme e tal. Isso ajuda bastante, pelo menos a mim, e acho que a meus alunos também. Para eu finalizar, galera, a educação inclusiva não está finalizada, ela está sempre em construção, tá, gente? Doug, já adequei meu material, tá tudo pronto? Não, porque ano que vem chega um outro aluno, e aí chega o outro aluno, o que acontece? E será que está adequado para ele? Às vezes não, e a gente precisa adequar para todo mundo. Gente, aí, ó, outra dica que eu vou dar. Uma andorinha só não faz verão, não é? Mas nenhuma andorinha também não faz. O que eu quero dizer com isso? Ai, Doug, na minha escola eu faço tudo sozinho. Na minha escola, poxa, eu quero fazer um projeto, mas a Manu não me ajuda, o Fábio não me ajuda, o Tomazinho não me ajuda. Então começa, né? Porque uma andorinha só, eu não vou dizer que a escola é inclusiva, porque eu tenho um professor inclusivo. Mas se eu não vou parar de fazer, porque a galera não está me ajudando. E o nosso objetivo é trazer essa galera para o nosso time. Então, olha, eu estou pensando dessa maneira, isso aqui vai te ajudar. Não ouvi falar do calendário redondo. Poxa, isso vai te ajudar. Será que eu posso trabalhar outros conteúdos com outros formatos? Poxa, ele falou de trabalhar formas geométricas com mandala. Poxa, que legal. Poxa, eu não trabalho mandala, mas de repente trabalhar com aqueles azulejinhos. Qual é aquele artista que trabalhou com azulejinho? Eu esqueci, quando eu lembrar eu falo. Mas a gente trabalha vários azulejinhos, uma forma geométrica. E eu posso usar arte, eu posso usar
as ferramentas Google para isso e fica incrível, gente. E uma escola é feita de professores e professoras trabalhando em conjunto. Às vezes você começa sozinho, mas depois vem sempre uma galera para esse baile com você. E, gente, bem claro, vamos pensar na intencionalidade pedagógica. O que o meu aluno precisa aprender, por que ele precisa aprender e como ele vai aprender. De tudo que eu falei, gente, pega essas 3 frases, escreve na cabeceira da cama, tatua ela no braço, para você não esquecer. Porque de tudo que eu falei, isso é o mais importante. Se eu estiver ligado em o que o meu aluno vai aprender, por que ele vai aprender isso e como ele vai aprender isso, você vai ser o professor mais inclusivo e cheio de design universal de aprendizagem possível. Ok, gente? Falei pra caramba. Quero já agradecer a todos e todas, deixar aqui os meus contatos, dizer que eu estou aqui à disposição para todo mundo que quiser chegar, bater papo, conversar. Me segue lá no Instagram, me chama no privado. Eu não tenho seguidor, eu só tenho um amigo, tá, gente? Então me chama lá que a gente já começa a nossa amizade sincera e aí a gente vai para frente, ok? Falei demais, Robertinha, falei demais, mas... Ai, o Tomazinho apareceu, vai me dar bronca, hein? Ai, meu Deus. Que nada, meu querido. Só tenho que agradecer o presente que você deu pra gente. Que palestra maravilhosa. Sempre a gente espera você em alto nível, Doug, mas cada vez é melhor. Cada vez a gente aprende mais, cara. Que sensacional, sensacional tudo isso que você colocou. Você colocou aqui o design na Universidade de Aprendizagem, fazendo essa ponte da arquitetura, trazendo para a realidade da vida no shopping e trazendo no sala de aula de uma forma tão simples, tão didática, que eu acho que não ficou dúvida alguma de todo mundo. Todo mundo depois deu uma olhada no chat. Quantas pessoas gostaram da tua palestra, quantos te elogiaram o teu trabalho, o quantos estão loucos para poder, né, virar amigo teu no Instagram. E, cara, que presente que você deu pra gente. Eu falei que tinha um coração grande, cara. É imenso. Obrigado por tudo, Del. Obrigado. Sensacional, Doug. De verdade. Eu até anotei aqui umas citações do Doug que vão ficar para o futuro aqui. Uma delas é assim: uma mudança de formato já pode facilitar a aprendizagem do seu aluno. Eu já anotei aqui, já datei, porque é verdade, né? Quantos pequenos gestos que cada um de nós pode fazer no dia a dia e que faz uma grande diferença. Então, a gente está começando o ano letivo. Só depende da gente, não, Roberto? Exatamente, a gente está começando um ano letivo e a gente pode ser a andorinha que começa a fazer um movimento e depois as outras vêm atrás. Com certeza. E é legal... Opa, perdão, Marlon. Não, vai lá. E é legal porque eu também comecei desse lugar. Eu comecei sendo aquele professor chato. Ai, lá vem o Doug falar de Libras. Ai, que chato. Ai, lá vem o Doug falar que precisa de adequação nessa prova. Eu era o chato. Hoje, eu já tenho muito mais pessoas no meu time. Ah, não, é necessário, é importante. Porque a gente vê que quando eu penso dessa maneira, se eu tiver que pensar na minha aula normal e adequar a minha aula, eu tenho 2 trabalhos. Se eu já penso numa aula adequada, eu tenho um trabalho só e todo mundo aprende junto. Perfeito, Douglas. E é isso mesmo, né? Todos nós temos alunos que aprendem em ritmos diferentes. Eu vou confessar aí, meu amigo, que por um bom período de tempo na minha vida, não por maldade, porque eu achava que eu estava fazendo o meu melhor. Eu preparava a minha aula para todos como se fosse uma aula comum e eu pensava no meu íntimo o seguinte: eu não diferencio ninguém. A minha aula é a mesma para todo mundo. Hoje eu percebo, com mais experiência, que eu poderia ter feito diferente. Independente de qual é a aula que a gente está trabalhando, nós vamos ter sempre 3 grupos. Um grupo que está na média, um grupo que está acima da média e um grupo que está abaixo da média. E nós, como educadores, temos que pensar nessa diversidade que a gente tem em sala de aula. Então, gratidão a você por nos fazer enxergar algumas coisas que às vezes passam batido. Então, muito obrigado, viu, Douglas? E Doug, um recado para você. Eu estou brincando que essa semana pedagógica a gente tem 150 palestras que dá para ter uma ideia a cada dia letivo. Eu vou falar para você, se você olhar esse chat, você tem um elogio para os próximos 10 anos. Olha, é verdade. Eu vou falar para você, tá sensacional esse chat falando de você. Nós estamos com 2.500 pessoas ao vivo conosco agora e esse número
vai multiplicar por 10, é o 10x mesmo, é um shot, você vai ver só. Então, assim, você vai ter muito amigo daqui para frente. Olha, eu gostei, uma pessoa colocou aqui, né? Hoje eu ganho várias andorinhas. Acho que eu vou criar o meu fandom vai ser as andorinhas. Mas, gente, vamos pensar na pizza. A pizza, cada um come do jeito que gosta, não é assim? Eu gosto de marguerita, eu gosto de mussarela, calabresa. A nossa aula tem que ser uma grande pizza, só que lá em casa a gente pede meio a meio, né? Na sala de aula, às vezes a gente divide por 2, por 3, por 4, cada um com um sabor diferente, mas todo mundo vai degustar da mesma aula, do mesmo currículo, da melhor maneira possível. Eu também já caí nesse pecado, né, Marlon, de falar, não, a minha aula é para todo mundo tem igual. Mas aí, eu mesmo, quem me conhece sabe que eu não gosto de carne. Aí, se vier uma pizza de carne para mim, eu não vou aproveitar. Então, a minha pizza tem outras coisas. Eu gosto de marguerita. Quem quiser me convidar, uma pizza de marguerita. Então, a gente prepara a nossa aula pensando nessa diversidade e pensando em como o meu aluno vai aprender. Porque eu tenho aquele aluno, eu me preocupo muito com os acima da média, eu me preocupo muito com os abaixo da média, mas os da média também precisam, gente, daquele olhar especial, porque esse, às vezes, que ele é um 7,5, com uma adaptação ele vai virar um 10, né? Então, vamos pensar que todo mundo vai subir, todo mundo vai subir. É isso aí, Douglas. Gratidão, viu? Fica aí o convite para você seguir aí o trabalho do Douglas nas redes sociais. Cara incrível, que nos deu a oportunidade aí de aprender com ele hoje. Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Moonshot Educação. Nós temos 3 opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira é voltada para gestores, o MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Os QR Codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a Semana Pedagógica.